essa música no meu Instagram, uma pessoa comentou lá assim: ah, mas que nome estranho de congresso, hein? Livre, leve e solto. É o povo da cadeia mesmo, né? O povo que não está acostumado com a liberdade que o Senhor conquistou para a gente. Então, tudo que é para a gente ser livre mesmo, né? Claro que nós não vamos usar da liberdade para libertinagem, né? Mas nós, quando estamos em Cristo, isso é muito fácil da gente entender. Mas, enfim, eu estou muito feliz porque a palavra que o pastor Jorge entregou aqui, ela está totalmente alinhada. Então, o Espírito Santo já conectou a gente e é tão bom quando a gente percebe isso, o Senhor nos movendo na mesma direção, né? E eu queria ler com vocês um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 5, o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Vamos até aí. Me chama muita atenção nessa história que a gente já conhece, de Naamã, um comandante leproso, que uma menina que fora levada cativa de Israel pela Síria tenha apontado o caminho da cura e da libertação daquele que a escravizara. Olha que interessante isso. Essa menina estava cativa, foi levada prisioneira. Houve um conflito, entraram na sua casa, entraram na sua terra, levaram essa menina cativa para uma outra terra, e ali ela começou a servir a esposa do comandante do exército inimigo. Mas a amargura não entrou no coração dessa menina. Ela não ficou pensando em colocar veneno na comida dele. E eu fico deslumbrada com esse trecho desse texto. Como uma menina que foi tirada dos seus, foi tirada da sua terra, foi tirada do meio da sua parentela, de uma maneira que não deve ter sido nada fácil, foi servir como escrava na casa de outra pessoa, em uma outra nação, com outros hábitos. Como ela está ali e a amargura não tomou o seu coração. Aparentemente, ela era cativa, mas verdadeiramente ela era livre. Quando a gente olha para as circunstâncias que estão nos cercando hoje, a gente é aprisionado por elas. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho, mas tem momentos que a gente vive, dependendo do lugar onde você trabalha, onde você estuda, com quem você convive, tem dias que você se sente totalmente abatido e desanimado. Tem aqueles dias que parece que o inferno inteiro se levantou para te afrontar. Quem? Alguns se identificam aí? Eu estava conversando com alguém, uma menina querida, uma amiga querida, e ela trabalha num ambiente hostil. O que é um ambiente hostil? Aquele pessoal que trabalha para sabotar tudo aquilo que você planta. Aquelas pessoas que acreditam em tudo diferente não, ao contrário de você. Aquelas pessoas que zombam dos seus valores. E hoje no Brasil a gente está vivendo um tempo... No Brasil não, gente, a gente está vivendo um tempo complicado no mundo.
E essas más notícias vão se expandindo, as falsas ideologias vão se expandindo, os falsos conceitos, as mentiras contadas como se fossem verdades, e a gente vai se sentindo acuado. Você liga a televisão, é a mesma coisa, você vai no cinema, é a mesma coisa, parece uma pandemia, parece que a sociedade adoeceu geral, e você pensa assim, não tem jeito. Não tem jeito. É isso que o inimigo das nossas almas quer que a gente acredite, que não tem jeito. Só que se a gente observar todas as batalhas que o povo de Israel travou contra inimigos, arqui-inimigos, mas vamos lembrar só de uma, Davi e Golias. Gente, era possível aquele menino, humanamente falando, era possível aquele menino vencer? E é tão interessante o processo daquela batalha específica, porque antes de vencer Golias, Davi teve que vencer seu irmão mais velho. Quando ele começa a perceber o que está acontecendo e a afronta de Golias sobre o exército de Israel, ele começa a se inteirar, o que está acontecendo? Quem que esse cara pensa que ele é para estar falando assim contra o exército do Deus vivo? E aí o irmão dele mais velho, Eliabe, fala assim, aqui, garoto, o que você veio fazer aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a presunção e a maldade do seu coração, que você veio aqui para ver a batalha. Gente, presta atenção nessa fala. Davi foi ali para levar suprimentos para os irmãos e levar notícias dos irmãos para o pai, para aquietar o coração do pai. Que presunção que... Vamos supor que ele tivesse ido ali só para observar a guerra. Que maldade que tem nisso? A gente vê Eliabe desferindo o veneno que estava na alma dele, na vida de Davi, dentro da própria casa, dentro da própria família. Às vezes nós somos feitos cativos pelas palavras que nós ouvimos da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia. Gente que a gente ama, porque o diabo não vai querer usar alguém que não tem a menor importância para você. Você encontra alguém na rua e fala assim, ô Mocréia, você fala, ai menina, eu te conheço. Agora, se o seu marido chega e fala, ô Mocréia, aí peraí. Aí é ferida. Aí é ferida. Aí é cadeia. Aí é prisão. Então interessa a Satanás o ciclo de abuso dentro das famílias. O ciclo de maldade dentro das famílias. Ele aproveita lá um dia que sua mãe está de cabeça cheia, não vigiou na vida, não leu a Bíblia de manhã, como o pastor Jorge falou. E aí, está num momento, numa crise financeira, solta uma besteira, fala na hora da raiva. Às vezes, reproduz o que recebeu da mãe dela e o que a mãe dela recebeu da mãe dela. E a gente vai passando, gente, coisa ruim, a gente não precisa plantar, não. Já viu que erva daninha brota? Você cuida da grama, vai lá, bonitinho, daqui a pouco, tanto de mato nasce no meio da grama. Ninguém plantou aquilo ali, mas nasce. Da mesma maneira, são as palavras que aprisionam, elas brotam. E elas brotam na boca de quem a gente ama, na boca de quem a gente admira, na boca de quem a gente respeita. O pai, a mãe, um professor, o pastor, o líder, o marido, a esposa. E aí aquilo te aprisiona. Então, às vezes, as circunstâncias são de cadeia. Mas nós podemos escolher a liberdade, mesmo estando em cárceres. A sociedade pode ser um cárcere, o modelo que está sendo adotado pode ser um cárcere, o governo instituído pode ser um cárcere? Pode. Mas nós não seremos feitos prisioneiros, porque conhecemos a liberdade da cruz. E eu sei do que eu estou falando, gente, porque eu fui uma pessoa aprisionada. E a gente pula de uma cadeia para outra. Primeiro você sai da prisão, como eu fui abusada durante toda a minha infância. Dos meus 2 anos de idade aos meus 11 anos de idade, eu fui molestada sexualmente por alguém da minha família. E isso gerou uma série de deformidades no meu caráter, na maneira como eu me via, na maneira como eu interagia com as pessoas. O meu marido teve que ser um santo homem de Deus no início do nosso casamento, porque eu era uma mulher totalmente travada e deformada por aquilo que esse abuso sexual fez comigo. E eu fui para a igreja,
E eu entreguei para o Senhor as minhas dores, as minhas culpas, os meus pecados. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quando meu pai e minha mãe estavam quase se divorciando por causa de um adultério, Jesus entrou na nossa casa, Jesus transformou a nossa família e eu fui para a igreja aos 11 anos de idade. Foi exatamente quando cessaram os abusos. Aí eu pensei, tá tudo bem, eu agora estou na igreja. E eu amava Jesus? Amava Jesus. Eu frequentava a igreja? Eu frequentava a igreja. Mas a minha liberdade foi parcial. Porque a gente se acorrenta a outras cadeias. A cadeia da religiosidade. A gente começa a tomar conta da vida do outro. Ao invés de você ir se aprofundando mais em Deus, buscando mais em Deus, experimentando mais a vida de Deus, que vai rompendo as cadeias, aquelas que você sabe que você tem e aquelas que você nem percebe que você tem. Ao invés de fazer isso, você começa a cuidar da vida dos outros. E você começa a falar, não, o sangue de Jesus tem poder, hein? Deus é justo, mas olha a calça da irmã. Nossa, fulano fez uma tatuagem de dragão até aqui, está condenado ao inferno. Não, e fulano que agora pôs alargador, você ficou sabendo? Ah, a filha da fulana está grávida, né? Sabia, aquela ali nunca me enganou. E a gente começa a ser a voz do diabo no meio da igreja. A gente começa a emprestar a nossa vida ao diabo. Então, a gente pensa que está livre. Mas a gente se acorrentou a outras cadeias. E a gente gasta mais tempo com a vida do outro, com a santidade do outro, com a cura do outro, com o pecado ou não pecado do outro, com a santidade do outro, do que com a nossa. Literalmente, a gente senta na própria cauda e fica falando da cauda alheia. Literalmente, a gente está com um arco de todo tamanho no olho e está falando do arco do olho do outro. E Jesus nos preveniu quanto a isso. E isso também é uma outra forma de prisão. Mas essa menina, essa empregada, essa escrava de Naamã, ela estava numa circunstância diversa, como nós estamos hoje. A gente vê Satanás escravizando o mundo hoje. Como as pessoas são cativas. Como a gente vê os nossos jovens, cada dia, sendo desfigurados pela fúria de Satanás. Como a gente vê tantos queridos, meninos às vezes que cresceram dentro da igreja, se desviando, indo para a droga, indo para a prostituição. Quantos pais orando e clamando pelas madrugadas para que os filhos voltem para os caminhos do Senhor. Eu sou uma delas. Quanta dor a gente tem experimentado. Filhos de pastores, filhos de líderes. Os meninos doentes, os meninos quebrados, às vezes porque foram demasiadamente cobrados pela igreja. O filho do fulano tem que ser santo. Não, o filho do fulano, gente, é o filho do fulano, não é o fulano. Os filhos da Helena Tanuri não são Heleninhas Tanuris, nem Joãozinhos. É a Clara, o Miguel, o Arthur e a Sofia. Deus tem um plano para cada um deles. Deus tem uma vida para cada um deles. Mas às vezes os meninos, principalmente o primogênito, não aguenta a pressão. É tanta gente falando, sua mãe vai saber, hein? Se o menino dá bem na vida, é porque sua mãe, né? É porque seu pai é o pastor, né? Por isso que você deu certo na vida, né? E se o menino chuta o balde, nossa, misericórdia, você viu o filho do pastor? Prisão gerando prisão. E a gente olha para o mundo hoje e a gente pensa, meu Deus, é um cativeiro coletivo. E todo mundo pensa que é diversão. É um cativeiro. E aqueles que deveriam estar anunciando liberdade aos cativos, como nosso mestre veio para fazer, e hoje a igreja que deveria dar prosseguimento a isso, anunciando liberdade aos cativos, muitas vezes ficamos... Vai para o inferno, passa pelo purgatório. Já fundamos até um purgatório. Nós não somos juízes.
se cada um de nós se envolvesse na manutenção da própria santidade e da própria liberdade, nós seríamos muito mais eficazes como resgatadores de vidas hoje no nosso mundo. E é exatamente o que essa menina fez. Não interessa se ela foi para a Síria cativa, não interessa se ela estava ali levada, sob quais circunstâncias, alguém da família dela morreu nessa batalha, o texto não fala, mas eu sei que essa menina, o cativeiro não estava dentro dela, podia estar ao redor dela, ela podia estar envolvida numa situação de cativeiro, mas ela era livre. Ela tinha um coração leve, livre, leve e solta. E quando a gente é livre, gente, não interessa. Eles podem tentar te colocar em cadeias. Elas não vão prevalecer. Elas não vão prevalecer. O tempo pode ser ruim. Isso não vai te aprisionar. O passado pode ter sido terrível. Isso não vai te aprisionar. E eu custei a entender isso. Porque tem gente que gosta das cadeias. Tem gente que gosta de ser vítima. Tem gente que gosta assim, oh vida, oh céus, oh azar. Conhece o Uruca? A Hard, aquela hiena? Né? Oh vida, oh céus. Oh. Tem gente que, como é que você está, fulano? Você está bem? Ah, não estou bem, não. Isso pode acontecer. Né? Está bem, não? Então vem cá. Vem cá, quer abrir o coração, quer orar? Vamos orar. Mas é aquela pessoa que você pergunta a ela toda vez. Ah, mais ou menos. Ah, não estou bem, não. Ai, estou com uma dor aqui. Ai, meu... Aí eu me lembro da sunamita. O filho estava morto. E ela foi atrás de Eliseu. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe aquela musiquinha que a gente cantava? Os vintages aí vão lembrar? Porque velho é o capeta, né, gente? Velho é o demônio que está aí por muito tempo na face da terra. A gente é vintage. Tem uma musiquinha que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não sou eu que sou vintage, não. Tem muita gente aqui. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Você, não importa o que você esteja vivendo, você sabe em quem você tem crido, você sabe que você é livre. Então, quando o diabo vem, usar a gaiola do pastor Jorge, quando o diabo vem querendo, você não vem não. Você pode até me colocar numa gaiola, mas você não vai me impedir de cantar. Gente, é incrível quando a gente entende a liberdade com que fomos alcançados. E aí eu já estava na igreja há muito tempo, cantava, fazia evangelismo, mas continuava aquela pessoa pesada. Continuava aquela pessoa invejosa. Continuava aquela pessoa cheia de dodói. Você conhece alguém assim? Você tem que ficar pisando em ovos perto dela, porque senão ela, ai, me feriu, me machucou, meu mundo caiu. Gente presa. Gente presa. Gente, a evidência de que tem tanta gente presa com a gaiola aberta é essa música, por exemplo. Eu vejo umas músicas que são lindas. Eu respeito demais os compositores. Eu sei o propósito que eles fazem as músicas. Mas o povo
usa a música para afirmar a si mesmo, né? Me ama é uma delas, né? Eu já vi gente dentro da igreja assim, não tenho tempo para perder, correr sentimento. Sabe, jogando indireta para a fila de trás, sabe? Está lá na hora do louvor, o louvor é para Deus, e está lá assim, tem ciúmes de mim. Me ajuda, gente. A nova agora é, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Ô, gente, que é na real, a gente é 99. Nós já fomos encontrados, glória a Deus. Quem deveria estar cantando isso, né? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. É a galera que hoje a gente despreza. A galera que a gente não, sangue de Jesus tem poder. Não usa o nome de Jesus ainda. Jesus foi comer na casa de Zaqueu, mas quando você vê um traveco no meio da rua, você atravessa. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que evangelho de cadeia é essa? Não, porque a gente não pode se misturar. Não, é com eles que a gente tem que se misturar. Vai lá e põe a mão neles. Abraça esse povo, ama esse povo. Porque ninguém foi parar num lugar desse. À toa não. Está todo mundo arrebentado. Você senta com um travesti, você vai conversar com ele, a história dele é de chorar. Ele é a ovelha perdida que o Senhor está buscando. É por ele que está escalando a montanha, quebrando as mentiras. É por eles. E Deus faz isso através de mim e de você. Livres, leves, soltos, anunciando a liberdade com que nós fomos libertos, anunciando o amor de Deus para conosco, anunciando que há esperança em Israel. Essa menina fez isso, ela anunciou, olha, eu estou aqui cativa? Estou nada, eu sou aqui agente secreto de Israel. Vai lá, está leproso, meu patrão, vai lá. Vai lá em Israel que tem um profeta, um homem de Deus. Nós estamos no mundo para ser essa menina. O mundo pode estar pensando que está nos aprisionando, não está nos aprisionando, não. A gente fica com tanto medo, né, de ver um governo duro, perseguir a igreja. Mas sabe quando a igreja mais cresce, mais amadurece? Quando ela é perseguida. A gente aqui vive um evangelho tão facinho que às vezes a gente não valoriza. Olha que delícia, você pode vir numa segunda-feira, a igreja está com as portas abertas, você tem a Bíblia, você pode ler a hora que você quiser. Eu conheço gente que está lá em outros países que a Bíblia é por debaixo do pano, a Bíblia é contrabandeada. E se é pego com Bíblia, é preso. Um sistema totalmente doente. Agora você pensa, estão presos, estão sendo caçados, estão sendo mortos. Você conversa com eles, não tem medo. Você já viu aqueles caras que foram degolados pelo Estado Islâmico? Vocês assistiram alguma degola? Gente, não tem desespero no rosto deles. Não tem desespero, eles conhecem a Deus. Não tem medo, não tem desespero, não tem pavor. Eles estão em serenidade diante de Deus, porque eles sabem o que está do outro lado, quem está esperando eles do outro lado. E a gente aqui fica cheio de mimimi. Eles estão livres. Nós, às vezes, estamos presos na nossa pseudo-liberdade. Presos à internet, presos aos prazeres, presos às preferências, presos ao salário, presos ao status, presos à roupinha que você usa, porque as pessoas têm expectativa sobre a roupinha que você vai usar. Por que mulher não repete roupa de casamento? Me explica essa.
Porque todo mundo que estava no casamento do fulano vai estar lá no casamento do ciclano também. Daí, o vestido é bom, é bonito, você ficou bem nele, usa muito. Quanto mais você usa, mais barato ele sai. Mas a gente tem umas doiduras, sabe? Umas prisões, que a gente tem que impressionar o outro. A gente tem que parecer quem a gente não é. A gente tem que sair a foto no Instagram, a gente põe a câmera aqui em cima para a gente afinar, ficar mais magra. Põe 300 filtros para não aparecer as rugas, ou a pinta, ou a mancha no rosto. Presos às aparências. Gente, o Senhor veio para nos libertar. Relaxa. Essa casca aqui, ó, vai ficar por aí mesmo. O que vale é o que Deus vai fazer com ela depois. Vai ressuscitar e vai dar um corpo glorificado. Vai ter nem uma celulite no corpo glorificado. E isso não vai fazer a menor diferença, porque nós não somos atraídos, não seremos mais atraídos por aquilo que vemos. Seremos totalmente curados, totalmente, plenamente. Mas até aquele dia chegar, a gente vai caminhando de fé em fé e de glória em glória, não de derrota em derrota. Não de prisão em prisão, mudando de cadeia. Agora eu sou religiosa. Agora eu vou chutar o balde. Eu vou voltar para o vício. Eu vou adulterar. Livre. Livre. Livre da sua dor e livre do seu prazer. Porque o prazer também é cadeia. Tem gente que não consegue ficar sem ele. Tudo que te rouba a presença de Deus, tudo que diminui a presença de Deus na sua vida é prisão. Eu queria também deixar mais um texto, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Abra comigo aí. 1 Pedro, capítulo 2. O verso 1, 2 e 3 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha que interessante. Pedro está dizendo, livrem-se, é com você. É com você. Tem a obra redentora na cruz. Jesus pagou o preço. E ele disse, está consumado. Ele fez reconciliação. É como se o seguinte, houve o pecado no jardim, nós fomos separados de Deus. E aí a ponte foi quebrada, não tinha mais comunicação. Ficava alguém lá do outro lado, mandando sinal de fumaça, com sacrifício de animais, acenando para Deus e dizendo, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Deus. Até o dia que Jesus veio e ele foi, ele mesmo, a ponte. Ele reconciliou a humanidade com Deus. É como se ele tivesse reconstruído a ponte, pavimentado o caminho, deixado a porta de casa aberta e dito, pronto, pode voltar. Vocês foram reconciliados. Eu amo a música que diz isso. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, a tua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor e merecida a vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou,
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gente, olha o poder disso. Você foi reconciliado, você foi feito filha de Deus. Olha o poder da reconciliação. O véu do templo se rasgou, a porta do Santo dos Santos se abriu. Você agora tem livre acesso a Deus por Cristo Jesus. Viva em liberdade. O apóstolo Paulo diz, olha, não se submetam novamente a julgo de escravidão. Está lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele aqui nesse texto ele está se referindo à circuncisão, porque os judeus vai circuncidar ou não vai circuncidar? Se Jesus cumpriu a lei, como é que fica agora? Mas essa palavra vale para nós aqui hoje. Não se submetam a outras coisas. Não volta para debaixo do jugo, sai do jugo do pecado e vem para o jugo da religiosidade. O jugo que te enrijece, o jugo que te faz pensar que você é superior ao outro, só porque o seu pecado é diferente. Vivamos a liberdade que recebemos em Cristo. E ainda no texto aí que a gente estava lendo de 1 Pedro, capítulo 2, agora pula comigo lá para o verso 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. É muito simples. Está aqui, gente. Agora, o primeiro versículo diz: livrem-se de toda maldade. O Senhor fez a obra da cruz foi completa e absoluta, mas tem algumas coisas que você tem que se livrar delas. Como a Delita veio aqui, ó, enquanto ela ia em direção à cruz, ela ia se despojando daquilo que era peso. Quanto mais próximo da cruz ela chegava, mais um pedaço de coisa que não presta ia ficando pelo caminho. E foi isso que mudou na minha vida. Eu já era crente, eu já estava na igreja, eu já cantava no Diante do Trono. E Deus começou a enfiar o dedo na minha ferida e falar: eu quero te curar. Porque você está vivendo na igreja, mas você continua invejosa. Você faz tudo certinho, você é justa aos seus próprios olhos. Você é ressentida, você é amargurada. Você tem questões não respondidas dentro de você. Você está distante de mim, porque você pergunta-se internamente: por que o Senhor não me protegeu? Por que o Senhor não me livrou? Por que o abuso chegou na minha vida? Você não consegue usufruir do seu casamento, do marido que eu te dei, como resposta ao abuso que você sofreu. Como recompensa, um homem que te ama, um homem que te cuida, um homem que te protege. Você não consegue ver as coisas que eu te dou. Por isso que você é tão invejosa. Porque você é ingrata. E Deus começou a me confrontar. E doeu. Mas foi maravilhoso. Porque Ele estava desmantelando as cadeias. Eu estava na igreja, servindo ao Senhor. Sabe aquela história? Em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios, cantamos no Diante do Trono. Fique longe de mim, eu não te conheço. E até eu entender que esse conheço aí no original significa eu não tenho intimidade com você. Só vão entrar aqueles que têm intimidade. Você pode trabalhar para Deus o tanto que você quiser. Você pode vir em todos os cultos da igreja. Você pode ser o melhor evangelista da igreja. Você pode ser profeta. Porque o texto diz: profetizamos em teu nome, curamos enfermos, expelimos demônios. A obra de Deus foi feita. E ouvirão: fiquem longe de mim. Eu não te conheço. Eu não tenho intimidade com você. Você preferiu a minha obra
do que o conhecimento de quem eu sou e daquilo que eu posso fazer na sua vida. Então, meninas e meninos, homens e mulheres, não se contentem com a gaiola dourada da religião, nem do prazer, nem da dor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E à medida que nós nos aproximamos da cruz de Cristo e do conhecimento de quem Ele é, Ele vai nos despojando da nossa justiça própria. Ele vai nos despojando daquelas áreas de vulnerabilidade. Ele vai tirando de nós aquilo que precisa ser tirado. Eu não conseguia me livrar da inveja no meu próprio esforço. Mas aí Deus pegou o meu fardo e me deu dele. E me deu um coração agradecido. Ele abriu os meus olhos para eu ver as dádivas que eu tinha na vida. E eu comecei a agradecer genuinamente. Comecei a ver graça em respirar. Ver graça na água do banho. Ver graça na toalha que enxuga o corpo. Porque você já enxugou o corpo com uma toalha que não enxuga, gente? Quem aqui já enxugou numa toalha impermeável? Quando você é envolvido por uma toalha felpuda, comprida, que enxuga tudo, você fala, uau, Deus, bendito seja o Senhor por essa toalha. Foi assim que Deus foi me ensinando. À medida que eu fui me aproximando dele, querendo conhecer o Deus além da religião, além de trabalhar para ele, eu não queria ser empregada de Deus, eu queria ser filha. E eu comecei a me envolver com Deus, a me envolver com a sua palavra, a ser curada por ela, a ser confrontada por ela também. Aí o Espírito Santo dizia, vai lá pedir perdão, vai lá consertar aquela situação, volta atrás. E aí eu fui, e aí a gente vai obedecendo, porque a palavra vai nos confrontando, o Espírito vai nos aguçando e a gente vai obedecendo. E à medida que a gente vai obedecendo, as cadeias vão sendo quebradas. Eu quero te encorajar, como essa menina, que foi a resposta para Naamã, seja a resposta para a sua família. Não interessa as circunstâncias que estejam ao redor de você, elas não podem te prender. Só você pode se deixar aprisionar. E Pedro está deixando isso muito claro aqui. Libertem-se, livrem-se. Tem certas coisas que a gente tem que tomar a decisão de deixar. Como o pastor Jorge falou aqui, vai lá e troca a borracha da panela de pressão. Ninguém vai fazer isso por você. Tem coisas que a gente tem que pegar e fazer. Vai lá e desliga a televisão. Vai lá e deleta o seu Facebook. Vai lá e faça alguma coisa para te deixar mais próxima de Deus. Levanta mais cedo, vai orar, vai ler a Bíblia. Não para cumprir o dever religioso e se sentir melhor do que outro. Porque eu jejuei 40 dias. Perdeu o poder seu jejum. Está de jejum? Fica caladinho. A gente precisa de anunciar jejum. A Bíblia fala que quando a gente jejuar, que a gente deve ficar bem bonito, bem disposto, bem alegre, ungir a cabeça, sair bonito, não é ficar jejuando. Sabe, essa hipocrisia, essa falsa, essa espiritualidade fake. Quem precisa saber da sua espiritualidade é o céu e o inferno. Porque deles, para eles, a gente não finge. Seja de verdade. Seja livre de verdade. Tome as decisões que você precisa tomar. Porque a gaiola já foi aberta. É tão interessante que o pastor Jorge começou contando a experiência dos pássaros do comandante Rolim. Aconteceu isso na Estância Paraíso. A pastora Zenete Rodrigues tem a Estância Paraíso, onde ela faz o moriá. E lá na Estância Paraíso tem um galinheiro enorme. E aí, dentro do galinheiro, galinha, galo e pato conviviam harmonicamente.
Aí, uma hora do dia, abre a porta e deixa eles ficarem livres na estância. Aí eles ciscam tudo, fica livre. Anda a estância inteira. Determinado horário, vai lá, recolhe os bichinhos, põe tudo para dentro de novo. Sempre abria a porta. E o pato ficava dentro. Todas as galinhas saíam, os galos saíam, os pintinhos saíam, os patinhos, as patas, e um único pato ficava lá dentro. Aí o zelador ali pegava o pato, tirava o pato, punha o pato para fora. E o pato voltava para lá. E aí, a pastora Zenete observando aqui, falou: Deus, o que tem com esse pato? Que pato anormal. Que a estância é um lugar lindo, né? Muito melhor do que ficar num lugarzinho espaçoso, lago. O pato podia se divertir, mas ele preferia o cativeiro. E vamos ser honestas, às vezes você está preferindo o seu cativeiro. Porque no cativeiro, todo mundo te dá atenção. Você gosta de ficar doente porque todo mundo vem te visitar? Você gosta de ter problema no casamento porque aí as irmãs vão orar com você? Para com isso, minha linda. Vai orar por outros motivos. Sai desse cativeiro. Desse cativeiro emocional que vive precisando da aprovação, do olhar, do dodói do outro. Seja livre. Eu estou dizendo isso, gente, porque muito tempo, por causa da deformação do meu caráter, eu era essa pessoa. Eu precisava de chamar atenção. Eu queria cantar, porque quando eu cantava, as pessoas gostavam que eu cantava, então eu me achava amada. Tem um tanto de gente hoje que quer o microfone na mão na igreja. Não é porque tem chamado, é porque tem carência. Quer ser aprovado, quer ser aplaudido, para tamponar os buracos emocionais. Deixa eu te falar, não é suficiente. É por isso que tem um tanto de gente nos púlpitos, metendo os pés pelas mãos, trocando o chamado pelo suprimento da carência emocional. E aí é só uma questão de tempo. O diabo nos expõe. Receba a cura que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Aproprie-se dela. Ela já foi feita. Ele disse: está consumado. A mesa do banquete já foi posta. A porta foi aberta. Você foi convidado. Mas você precisa tomar a decisão de se aprontar e vir para o banquete. Feche os seus olhos.